Bom, pessoal, boa noite mais uma vez, né? Vamos dar início aqui à nossa aula, nossa terceira aula de mecânica dos solos, avançado, né? E obras de terra. A aula de hoje, como ela tem uma tendência a ser um pouco mais complexa, eu vou maneirar hoje um pouco, certo? Para vocês não perderem tanto o ritmo aí do entendimento. A disciplina é importantíssima, né? Para formar a base aí de vocês, para os futuros engenheiros. E assim, mais uma vez eu repito, né, o mesmo discurso que eu venho repetindo já no início do curso, né? Vocês são alunos do sétimo semestre, então vocês têm que começar a, a procurar estágio nessa área, pessoal, porque é uma área que vai precisar muito do dessa prática de vocês aí, tá certo? A pandemia ela deve atrapalhar um pouco, né? Talvez não se abra tantas oportunidades, mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que não deixem de tentar, né? O Ceará aí está repleto de canteiros de obras, né? Inclusive grandes obras de infraestrutura, né? Que é privilégio de poucos. Se eu puder fazer a ponte e ajudar vocês, podem contar comigo também. Apesar de ser de uma área bem específica, eu consigo aí dar vazão a algumas práticas para vocês, né? Muita gente pensa que, como eu trabalho na área de ferrovia, né? Pensa que meu trabalho é só trilho e dormente. Mas eu digo para vocês o seguinte, que o trilho dormente é a última parte, pessoal. Eu trabalho com toda a parte de obra de arte, infraestrutura, estradas, construção civil, então os trilhos e os dormentes é a última parte, né, como se fosse a cereja do bolo. Mas vamos lá. A aula de hoje vai ser com relação ao acréscimo de tensões no solo, né? A aula passada a gente falou sobre as tensões geostáticas, né, aplicadas no solo, que tem relação com o peso próprio, né, do solo, né? E dentro dos acréscimos, a gente vai falar da tensão vertical no solo, no sentido da gravidade, no sentido ainda do peso próprio, a gente está aplicando carga, então tem influência, né, para essa tensão. Quando a gente fala em tensão, né, pessoal, a gente relaciona a carga que está sendo aplicada. Deformação é um efeito que provavelmente vai ser assunto da próxima aula, não vamos entrar nessa aula. Tem alguns detalhes aqui que vocês vão ter que mergulhar aí, fazer uma imersão, né? Essa parte de deformação, elasticidade, né? Essa parte de deformação mais criterioso, né? Mas tudo isso, a gente vai falar dos acréscimos com relação ao carregamento, né? A gente começa a ter uma ideia de quanto o solo pode suportar, né? Quanto de informação é necessário para a gente dimensionar qualquer estrutura em cima do solo, né? Botei aí uma figura um pouco emblemática aí, né? Porque a gente trabalha com obras pesadas, né? Desde a montagem de aerogeradores aqui também, né? Que estou mostrando para vocês, como o próprio equipamento de montagem, né? Esse equipamento chega a pesar 960 toneladas, então vocês imaginam aí uma carga dessa sobre o solo, né? É só um efeito ilustrativo, né? E isso vai influenciar bastante na questão da sobrecarga no solo. Bom, a gente vem estudando toda a relação do solo, o peso próprio dele, né? E as variáveis, né, que influenciam nesse fator de tensão. Hoje a gente vai fazer uma junção, né? A gente vai considerar qualquer estrutura como um acréscimo de tensão, né? Então, eu estou falando no caso das edificações ou qualquer obra de engenharia. E essa interação, pessoal, a gente chama de solo-estrutura, que é exatamente a soma, né, das duas tensões aí, uma causada pelo acréscimo, né, que são as cargas das edificações, e a outra pelas tensões geostáticas causadas pelo peso próprio do solo, né? Entrando naquelas variáveis, né, que a gente tem a questão da pressão neutra, né, pressão efetiva e a pressão total. Mas antes de entrar no assunto novo, a gente aprendeu na aula passada sobre o mecanismo, né, de cálculo de tensões, né? A gente percebeu o seguinte, pessoal, sabemos aqui que as tensões do solo está relacionado à carga, né, nesse caso aqui o peso próprio do solo, né,
sobre essa camada, e essa tensão ela tende a aumentar com a profundidade, com o tipo de material, né? E ela tem uma relação direta com a altura da camada e seu peso específico. Aqui o peso específico, ele está saturado, né? O nível da água está igual ao nível do terreno, e é nesse detalhe aqui que eu queria que vocês prestassem um pouco atenção, para a gente dar um arremate com relação à aula passada. Pessoal, a tensão efetiva, nesse caso aqui, é o peso específico do solo, né? Vezes a sua altura, né? Tem essa relação aqui. A gente tem a tensão total. Nesse caso aqui, tensão total. Sabemos também que a poropressão, a pressão neutra, ela tem a ver com a água, né? Então, é o peso específico da água vezes a coluna, né? Se nós temos o nível da água na altura do terreno, o nosso peso específico da água vai ser toda essa coluna aqui, que vai coincidir também com a tensão do peso próprio. E quem é a tensão efetiva, pessoal? A tensão efetiva é simplesmente a tensão total menos o efeito dessa poropressão, né? Ou pressão neutra. Mas vamos destrinchar um pouco essa fórmula. Sabemos que a tensão efetiva ela tem um peso específico, né, com relação ao solo, sua altura. A mesma relação nós teremos aqui para essa condição da tensão total, o peso específico do material, né, no caso aqui ele está saturado, então vai ser saturado, vezes a sua altura. E a poropressão, pessoal, que tem relação direta somente com a água, né? Então não tem nada a ver com o solo, vezes a sua altura também. Bom, o que temos em comum aqui são as alturas, né? Nessa condição, né? Deixa eu só pegar aqui no pincel, só para ilustrar aqui um... Opa! Isso. A altura é comum para todos, né, pessoal? O que a gente pode tirar de conclusão aqui? Se eu eliminar o H, né, que passando para o outro lado ele vai ser dividido, a gente vai ter uma relação que o peso específico, no caso da tensão efetiva, ele é igual à relação do peso específico saturado menos o peso específico da água. Pessoal, isso aqui nos índices físicos do semestre passado, essa relação, ela é chamada de gama submerso, certo? O peso específico saturado menos o peso específico da água. Ou seja, minha tensão efetiva, ela tem relação direta com o peso específico submerso vezes a altura. Ok? Fiquem ligados nessa relação aí da tensão efetiva. Bom, em cima dessa dedução, a gente pode notar o seguinte, que a diferença de natureza das forças atuantes, né, como o Terzaghi mesmo identificou, que a tensão normal total, num plano qualquer, deve ser considerada como a soma das duas parcelas. Quem são essas duas parcelas? A poropressão mais a pressão efetiva. A pressão intersticial, chamada de poropressão, e a tensão transmitida pelos contatos entre as partículas, denominada por ele tensão efetiva. Bom, pessoal, a relação geral aqui que eu quero dizer para vocês é que a tensão, ela sempre tem uma relação com a densidade do solo, né? O peso específico do solo vezes a sua altura. Poropressão, peso específico da água vezes a altura, ou seja, somente a água pela sua altura. E pela relação que a gente acabamos de deduzir, a tensão efetiva ela é igual ao gama submerso vezes a altura. Certo? Isso daí foi a última conclusão da aula passada, só para a gente revisar. E o resumo ficou nisso aí, né? As tensões totais, ela sempre está relacionada com o tipo de solo, né? Aqui tem o solo P1 e o solo P2, o peso específico dele, né? Aqui o gama 1 e aqui o gama 2, e as alturas de cada camada, né, pessoal? O solo é estratificado, ele, por aproximação, a gente considera o solo como um plano, né, para efeito de cálculos, aproximação de cálculos, modelos matemáticos. E como eu falei para vocês, nem todos os super-heróis a capa, né? Então, essas tensões totais, podemos dizer que ela também é a soma das tensões neutras, né? No caso aqui, onde houver água, Professor, ela... Oi,
Licença, é que o Júnior tá pedindo para aceitar ele. Tá, deixa eu tentar entrar aqui. Só um momento. Vamos lá. Vamos ver se deu certo, né? Gilson, só me confirma, tá? Já tá na sala? Show. Obrigado. Nada. Vamos lá, vamos voltar aqui pro... Bom, pessoal, só voltando aqui, o resumo da aula passada, então, ela se converge aqui, né? As tensões totais, que é igual a soma das tensões neutras, né? Tensão neutra tem relação direta com a água, né? A altura do nível da água vezes a altura, a altura do nível da água vezes o peso específico da água, mais as tensões efetivas, né? Que tem relação direta com a questão do gama submerso, né? Ou seja, quantas camadas de solo eu tiver aqui, né, vai ser o somatório dessa relação, né? O gama específico de cada camada vezes a altura, mais a sequência, né, de cada camada. E sabemos também que as tensões, quanto mais profundo o solo, maior são as tensões. Naturalmente, pela ação da gravidade, né? Quanto mais camada tem em cima, mais peso sobrepõe sobre as camadas anteriores. Ok? Não é à toa que quando a gente nesse caso aqui, né, quando a gente fala em barragem, né, o peso da coluna d'água é enorme, né, pessoal? Essa questão de monitoramento, né, segurança de barragem, né, é uma coisa extremamente séria e criteriosa, né? Não é à toa. Bom, vamos falar do solo estrutura, né? Qual é a relação da aula de hoje com relação a essas duas palavras? Bom, na aula passada, pessoal, a gente só falou do peso das camadas sobre o solo, né? O peso de cada camada, né? O que ela representa, né? O peso, né? O peso próprio, ele gera uma carga sobre cada camada, né? E isso causa as tensões no solo, que é chamada de tensões geostáticas. Mas aqui a gente calcula só o solo, pessoal. Quem seria o acréscimo de tensões? Eu vou dar um exemplo aqui, o galpão do Artemis aqui, né? O Artemis está fazendo um galpão. Então, essa construção é chamada de acréscimo, é uma sobrecarga. Ou seja, além do peso do solo, eu vou ter o peso da estrutura. E isso tem que entrar no cálculo para a gente ter a certeza que o solo ele admite essa carga, né? A gente tem essa tolerância aí, uma tensão admissível para que a gente possa colocar essa estrutura sobre o solo. Só que para complicar mais um pouquinho, o Artemis resolveu fazer uma câmara aí fria nesse galpão. E ele tem a gente vai usar só esse exemplo aí de base como sobrecarga sobre essa camada aqui da escavação, em 3 metros, né? Ou seja, a carga dessa fundação sobre o solo. Qual é o acréscimo, né, de tensão com relação a essa carga aplicada? Professor, eu também queria saber, nesse ponto aqui, no ponto A, qual é a carga no meio? É a mesma do ponto B? E ela distante da fundação, ela tem algum efeito de acréscimo de tensão? Bom, pessoal, isso daí a gente vai ver aqui durante a aula. Eu já digo para vocês, né, que cada ponto desse tem um acréscimo de tensão, mas de forma diferenciada. E a gente vai ver isso aí. Bom, o nosso engenheiro está falando o seguinte, que a tensão aplicada aí é de 50 kPa. E ele quer saber o quê? Quer saber o acréscimo de tensão com relação a essa base que está sendo criada. Nos 3 pontos, como eu falei, né? A, B e C. Bom, isso aqui vai ficar como uma interrogação por enquanto, para a gente chegar nesse entendimento aqui. Tá certo? Vamos lá. Pressões de contato. Toda estrutura tem um efeito natural, né, de carregamento sobre o solo. A gente tem que lembrar dessa sequência, né, que essa sequência é que vai demonstrar toda a nossa teoria aqui dos cálculos de tensões. Né? Quando eu falo em pressões de contato no solo, eu estou evidenciando que tem uma carga no solo, né, o peso, ele é uma carga, né, aplicado sobre o solo, seja de forma pontual ou distribuída.
A tensão, pessoal, ela tem relação direta com a deformação do solo, né? Porque a gente tem os contatos entre os grãos, né? Isso gera o quê? Gera, além das tensões entre eles, gera uma diminuição de vazios, né? E a questão do fluxo de água, né? As tensões da água também, caso a água esteja no nível de influência, né? E essa relação, ela demanda também tempo, né? Nenhum efeito de carga ele é instantâneo. Ele tem um tempo para isso. E quem é que vai se apoiar diretamente no solo? São as fundações das edificações ou de qualquer outra estrutura que você queira dimensionar, né? Pode ser um corpo estradal, pode ser um dique, né? Alguma coisa do tipo. E o primeiro efeito que nós vamos ter ao longo dessa escala é a deformação do solo, né? A deformação natural, que pode acontecer por adensamento. E, por fim, né, a ruptura, né, que é o colapso, né, que é o que a gente evita, né, no solo. Né? Por isso que a gente faz tantos estudos de resistência do material, expansão, o efeito dele de deformação e elasticidade. Então, esse é o último estágio aí que deve ser evitado, né, o colapso da estrutura. Né? Professor, mas quando o senhor fala colapso, o solo quebra? Sim, literalmente o solo tem uma quebra mesmo, uma ruptura. Então, baseado nisso daí, pessoal, a gente tem todo esse contato, toda essa ação de carga e tensão, né? Isso tudo aí vai gerar um recalque, já dimensionado para isso, né? Mas teremos que ter muita atenção para que isso não seja feito de uma forma irresponsável. Alguma dúvida até aqui? Por enquanto só foi uma conversa, viu? Queria dar uns reportes aqui de algumas notícias, né, que acontecem na vida real, né, fora sala. O quão é importante essa disciplina, né, na mecânica do solo, né? Eu vou dar um exemplo mais uma vez das obras subterrâneas do metrô, né? A gente tem um aparato aqui industrial, né, que é a escavação do túnel através de um mecanismo chamado tuneladora, né, o TBM, né? Isso daqui, pessoal, para isso acontecer, é feito vários estudos, né? Estudos geológicos, né, o tipo de solo, né, que vocês já se depararam com esse tipo de conhecimento prévio. A resistência de cada um deles, né? E notem que essa escavação ela está a alguns metros, né, da superfície, ou seja, essas camadas aqui, pessoal, o que vai acontecer com esse com esse túnel aqui que está sendo feito? Ele está tendo aqui uma tensão, né, geostática, né? Então esse efeito sondagem, né, para confirmar realmente o tipo de material que tem aqui, se realmente vai resistir. Em alguns casos, dependendo do tipo de material, é feito um melhoramento no solo, né, para essa máquina poder perfurar. Então, é uma coisa muito séria, né, pessoal, que é uma tecnologia que já tem muitos anos. Para vocês terem ideia, em São Paulo se faz metrô desde 1975, né, e já tinha tuneladora. O processo ele vai evoluindo, mas isso não quer dizer que alguma alguma tendência, né, ter algumas incertezas, né, e essas incertezas levarem a ocorrências, inclusive acidentes, isso pode ocorrer sim, certo? Porque a gente tem todas aquelas etapas, né, do planejamento, tem do projeto e execução. E todas essas etapas elas têm que ter uma interface muito assertiva, né? Isso daqui foi em São Paulo, né? Vamos dizer assim, um desastre, né? Morreram alguns operários, né, nessa construção, né? E um dos efeitos foi o peso do solo, né? A estabilidade aqui do maciço terroso, né? Não foi calculado de forma correta. Eu não sei qual foi o resultado da perícia, mas tudo indica aqui que teve alguma falha, né, no mecanismo aqui de execução, né? E causando um colapso aí da estrutura, né? O solo foi fraturado porque é um buraco muito grande, né? A tendência da cunha de cisalhamento existir aqui é muito grande, né? A imagem aqui não dá para ver, não é? Mas vocês
nota aqui que é quase um círculo, né? Aquele efeito do solo, né? A cunha de cisalhamento, né, que a gente chama, né? Ele deslizou, né? Nesse sentido, porque a gente sabe que o solo, quanto mais profundo, mais pesado ele fica, né? A tensão lá embaixo é maior, então ele começa a desabar pela parte de baixo. Isso aqui é só uma ilustração, né, de uma tuneladora, né, o trabalho que ela faz. É uma máquina industrial, como eu falei para vocês, né, ela, além de escavar, ela também ela reveste o túnel com pré-moldados de concreto para estabilizar justamente esse efeito aqui de sobrecarga sobre o túnel, né? Mas mesmo assim, pessoal, isso aqui, a sobrecarga é altíssima, né? Se eu não estou enganado, em Fortaleza, essa média aqui de profundidade, ela está em torno de, tá entre 30 e 35 metros, certo? Um prédio de 10 andares, né? O local que está sendo mais melindroso, vamos dizer assim, né? É a Avenida Santos Dumont, né? Aquela avenida principal de Fortaleza. É necessário, durante esses projetos, usar muita tecnologia, né? E também usar muita expertise da engenharia. Uma delas são os cálculos aí de influência, né? Das cargas, né? Que a gente vai aprender hoje, né? O acréscimo de tensões, né? Vocês notam aqui que tem o peso do solo, mas também tem alguns acréscimos aqui que a gente são habitações, né, são prédios, né, carga dinâmica dos carros. Tudo isso aí pode influenciar o dimensionamento aí desse túnel. Isso aqui é uma escavação chamada de posto de ataque, né, que é justamente o local onde é montada aquela tuneladora. E essa tuneladora, ela vai perfurar essas paredes aqui quando forem montadas nesse posto de ataque, né, também chamado de shaft. Vocês notam que é um buraco enorme, né? Aqui, ó, para vocês terem ideia, aqui acho que é um shopping, não sei, aqui é uma torre de resfriamento, né? Essa torre de resfriamento é enorme, pessoal. É uma torre enorme, né? Aqui também dá para perceber pelo tamanho dos carros, né? Como é grande aí o buraco. Canteiro de obras aqui, né? Os lugares. Enfim, Professor, ele vai andando em cima de trilho, vai construindo-se um trilho, ou ele vai em pneu? Como é que funciona isso? em cima de trilhos, ele tem umas rodas especiais, né? Diferente, não é uma roda convencional. Mas ele anda assim, Jefferson, em cima de trilhos, é montado os trilhos, né? Inclusive esses trilhos, eles vão ficando, né, no caminho, porque o expurgo do material de escavação, ele pode ser feito tanto por esteira, né? Aquela esteira que fica em cima da máquina, como por um trem mesmo. Você botar um trenzinho pequeno, ele enche os vagões e ele vai transportando isso daí. É feito por trilho, sim. Aqui é só para efeito de curiosidade, que eu queria mostrar para vocês, né? São Paulo teve a estação mais profunda, né? De 69 metros de altura, né? Uma escavação enorme, né? Então, tem um risco muito grande isso daí, pessoal. Apesar de usar muito coeficiente de segurança, né? Aumentar o FCK do concreto, né? Mesmo assim, são obras aí que exigem muita atenção, né? Muito cuidado, né? Muito controle tecnológico e muita exigência, né? Não é brincadeira uma obra dessa. 69 metros de altura aí é um negócio fora normal, né? Um prédio de 33 andares aí, né? Mas qual é o propósito de fazer tão fundo assim, tão profundo? É por conta do traçado mesmo. O traçado de uma ferrovia, ele é muito rigoroso, Paulo. Ele tem que ser muito plano. E para ele ser muito plano, ele não pode ter nenhuma interferência. Ou seja, a profundidade dele de 69 metros é porque em algum lugar ele chegou no limite, em algum lugar do traçado. Ou seja, tem lugar que ele chegou a 12 metros,
Então, essa questão de ser profundo, ele é muito relativo, né? Depende muito do lugar onde ele passou. O que eu te falo é o seguinte, o traçado de uma ferrovia é muito plano, né? A rampa máxima de um trem de carga, não fala nem metrô, um trem de carga, é de 1,5%, para você ter ideia. Ou seja, você não consegue ver uma inclinação tão grande. Então, por conta disso, algumas partes do metrô, ele é profundo. Não só isso, como também algumas linhas que vão se cruzar, não é, Paulo? Tem isso aqui, ó. Isso aqui é uma linha, ó, que chega, né? E aqui é outra linha que está passando, ó. Não sei se vocês estão notando aqui, ó. Aqui é outra linha, aqui é um túnel também, ó. É um tubo aqui, porque está claro. Ou seja, tem linha de trem passando aqui, tem linha de trem passando mais embaixo. Tem outra linha aqui, ó, mais embaixo, ó. Vocês estão notando que tem um trem aqui, ó. Certo? Tudo isso daí é para não gerar essa interferência, né? E também a questão da segurança, né? Você tem que deixar um nível, estação principalmente, né? Que ela tem uma vibração muito grande, né? Com relação às edificações, né? Às vizinhanças. Então esse estudo é feito mais por conta de traçado e por conta de segurança mesmo, certo? É um passando por cima do outro? É assim. Aqui, ó. Lá na linha amarela tem um túnel aqui, ó, passando por cima, ó. Tem outro aqui passando por baixo, tem outro vindo perpendicular. São 3 linhas em níveis diferentes. E essa última figura aqui que eu queria mostrar para vocês isso daqui vamos dizer assim, é um dos problemas mais graves que existe nesse tipo de construção, né? Primeiro que é uma obra lá no chão, né? Enterrada, né? Então você não consegue prever algumas coisas, né? Se vocês estiverem notando aqui, eu tenho alguns tubozinhos. Isso daqui é um método executivo chamado jet grout, né? Que é uma mistura de solo e cimento, né? Ele é feito colunas secantes, né? São colunas para melhorar a estabilidade do solo, a estrutura do solo. Para que isso? Para evitar que esse solo de cima ó, tenha vibração, né? Ele venha ter um colapso ou algum problema. E o que acontece na linha leste aí de Fortaleza, pessoal? Existe um trabalho feito pelos projetistas de monitoramento dessas fundações dos prédios. Então, o que eles vão fazer? Eles vão na frente, né, para fazer sondagens, aquela parte geofísica, né, que eles usam um equipamento tipo um sonar, né, que emite uma frequência, né, que é um bate e volta, e, e isso é feito de forma bem criteriosa em alguns pontos, de forma bem arcaica, né. O que acontece? Alguma dessas edificações, quando é feita a perícia, as pessoas, o corpo técnico, naturalmente vai recorrer aos projetos de estrutura, né, para saber onde é que está passando a fundação, né, mas nem sempre isso acontece, nem sempre a gente consegue achar os projetos. Então vocês imaginem aí o tamanho da interferência, né, de um tatuzão desse aqui, ó, que já aconteceu, dele bater numa fundação, né, e assim, não estava previsto acontecer isso, mas aconteceu, e tem que parar para fazer um reforço, ou às vezes nem dá tempo, né, às vezes o critério é demolir mesmo, indenizar, pode acontecer. Então, esse aqui, se eu não me engano, foi um problema que aconteceu lá no metrô do Rio de Janeiro. O tatuzão ele deu uma empacada, né? Porque realmente ele atingiu aqui umas estruturas, né? Teve que parar. E detalhe, né? Ele está aqui a 12,5 metros de profundidade, né? Muito próximo aqui de fundações, dependendo do tipo de solo. Pode ter uma fundação direta aqui, uma profunda, né? Estaca, né? Então, assim, pessoal, essas ilustrações que eu estou mostrando de forma introdutória para vocês, é só para mostrar o quanto é importante aí o nosso estudo de hoje. Foi. Oi. Aqui em Fortaleza, no metrô, quando chove, entra bastante água, né? Corre o risco de cair, colapsar, como você fala, Sim, devido a... sim. Sim, o que a gente nota aí com chuva,
é o seguinte, a geologia, o estudo geológico aí do traçado da linha leste, detectou que tem muita areia e muito arenito, né? Ou seja, um solo extremamente permeável, né? Mas só que além de permeável, ele é resistente. Então, como o túnel ele é confinado, ele não chega a ter tanto problema com isso, né? Mas qualquer escavação que você faça da superfície para baixo, né? Isso pode causar, sim, um efeito pior, né? Um efeito danoso, né? Pode acontecer, sim. Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre solo e estrutura, como falei para vocês, né? Os acréscimos com relação à sobrecarga no solo. E só para lembrar para vocês, né, que esse carregamento aqui, né, que é o acréscimo que eu estou falando para vocês, ele se soma com a geostática, né? E o solo, como ele é estratificado, cada solo ele tem uma reação, né, pessoal, com relação às tensões, né? Ele reage de forma diferente em cada camada, né, dependendo do tipo de solo. Esse tipo de deformação, parte dela é elástica, né? O que eu quero dizer com isso? Baseado naquele critério da lei de Hooke, né, o solo ele tende a se deslocar, né, como uma constante, né, até um certo limite. Ou seja, uma deformação com tendência a voltar ao estado natural, né? E esse princípio, né, ele, ele é relatado pela lei de Hooke, né? Você aplica uma carga, né, durante uma certa variação aí de deslocamento. E cada camada, pessoal, ele tem uma variação de tensão, né, como eu falei para vocês, né? Nesse caso aqui, a sobrecarga, né, ela com a profundidade, né, ela tende a diminuir. Aqui é a tensão inicial, né, que é causada pela sobrecarga, e as tensões verticais, né, que ele só colocou aqui no gráfico para marcar, né, como é que ela acontece com a soma. Bom, o solo, ele é contínuo, né, tudo que está abaixo lá, ele já está consolidado, né, o solo ele é homogêneo em que sentido, né, a gente tem, apesar de ele ser trifásico, né, ele é bem consolidado. E isotrópico, né, pessoal, ele tende a ter uma expansão para todas as direções, né? A gente fala nessa questão de isotropia. E quando a gente fala nas relações de tensões e deformações, a gente trata isso de forma linear, né? Você aplica uma carga e a tendência dele é ter uma deformação proporcional a essa carga aplicada, né? O princípio da lei de Hooke, né? Você aplica uma carga pequena, você se deforma inicialmente com uma variação, né? Quanto mais carga você aplica, tendência a aumentar essa deformação. Ou seja, é uma tendência linear. E essas tensões, pessoal, como é que ela é distribuída no solo? Bom, como o solo é isotrópico, né, como eu falei para vocês, essas tensões, elas tendem a acontecer em todas as direções, mas com essa tendência de linhas, né? As linhas isóbaras, né, ou bulbo de pressão, né? O bulbo de pressão é a área de influência que esse acréscimo de tensão causou no solo. Isso daqui vocês vão ver muito no dimensionamento de fundações, né? Aqui ele está mostrando o carregamento inicial, e com a profundidade, né, ele tem um efeito de 0,8 para cada camada dessa aqui, né? Ele está mostrando aqui a tendência de diluir essas tensões, né? Ela vai se exaurindo com a profundidade. Mas o efeito dela é esse aqui, ó, a tendência de ter efeito, né, de influência, ela acontece por bulbo de pressão, dessa forma aí. Bom, a gente está falando de tensão inicial, né? Com o acréscimo de tensão. O que é a tensão inicial? O peso próprio do solo e os seus acréscimos, que seriam as edificações aqui que a gente já exemplificou, que a gente vai chamar de delta sigma. Ou sigma V, né? Tensão vertical. Isso daí, pessoal, o que vai resultar, né? A gente já tem essas tensões aqui do solo, geostática, né? Estão sendo aplicadas de forma relacionada ao peso próprio. E temos o acréscimo, ou seja, a nossa tensão final, elas são todas essas tensões, mais o acréscimo, né, causado pela estrutura, né?
O solo, como eu falei para vocês, é isotrópico, né? Ele age em todas as direções, né? E a tendência desse efeito do acréscimo é ser diluído, né? Diminuído com relação ao bulbo de pressão, né? A área de influência. Isso é muito importante para a gente tomar decisões, né? Quando a gente faz uma fundação, a gente tem alguns cuidados, né, de dimensionamento. Um deles é com as edificações vizinhas, né? Então, o bulbo de pressão tem uma área de influência, né? O que é feito nesses bulbos de pressão, né? A gente verifica a distância, né, que pode ser feita as demais edificações, né, as demais obras, né? Então, aqui tem um limite, né? Isso aqui a gente não vai aprender aqui em mecânica agora, a gente vai aprender em fundações. Mas essa área aqui de interseção, ó, que a gente chama aqui, ó, é uma área aqui de risco, né? Então, tem um efeito aqui, mas isso a gente vai aprender na parte de fundações. Bom, pessoal, como eu falei para vocês, né, o assunto ele é compreensível, mas não é tão fácil como as aulas anteriores. Então, queria bastante a atenção de vocês, né, que a gente vai entrar aqui nas definições de Carothers e Terzaghi, né, que ele diz o seguinte, né, aqui nós temos um carregamento, né, causado por um elemento com uma largura finita, né, e um comprimento semi-finito, que a gente fala, né, e também a gente está vendo que está tendo uma carga distribuída com relação a esse elemento aqui no solo, né? Só que esse efeito aqui, a gente já sabe que ele tem um efeito pontual, né, quando direcionado para o centro. Mas só que o Terzaghi, ele notou o seguinte: houve a necessidade de saber em outros pontos, né, qual influência acontece, né, a uma certa distância, né, dessa carga abaixo do solo. Ou seja, para me saber o cálculo dessa tensão nesse ponto M, por exemplo, né, distante aí da fundação a uma certa profundidade e a um certo deslocamento, é dado por essa relação aqui, né? Tensão vertical é igual à carga, né? A carga distribuída sobre π, vezes o alfa, né? Que isso é dado em tabela, mais o seno de alfa vezes o cosseno de 2 beta. Bom, pessoal, esse conceito aqui foi um conceito deduzido pelo Terzaghi e pelo Carothers, certo? É importante notar o seguinte: professor, por que eu vou precisar de um ponto distante aqui da fundação? Se meu carregamento ele é tudo aqui, e na ilustração lá a gente viu que o bulbo de pressão, né, ele tem um efeito, né, que vai se diluindo com a profundidade. Para que eu preciso saber das minhas tensões a uma certa distância? Esse tipo de pergunta, pessoal, ele tem que ter uma resposta prática e objetiva, porque não adianta eu colocar alguns cálculos aqui e definir para vocês sem ter uma aplicação, né? Que é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Por que é importante, né, esses estudos de Carothers e Terzaghi, né? Por que ele fez essa dedução de fórmula, né? Por que ele quer o acréscimo um ponto distante, né, da fundação que está se apoiando? Bom, a preposição de Busnetsky, ele se baseou um pouco nos estudos aí de Terzaghi. Em cima dos estudos dele, ele reformulou, né, criou uma nova fórmula aí para a gente, para deduzir, né, da forma dele, né, esse acréscimo de tensões num certo ponto, longe da carga, né? E ele definiu de forma diferente, pessoal. Ele quer saber esse ponto aqui, né, que é um ponto arbitrário, né, que eles chamam de tensão num ponto arbitrário, né? Ele quer saber esse acréscimo, né? É um acréscimo porque a gente está aplicando uma carga aqui em cima da superfície
E as condições é a mesma, né? Um plano semi-infinito, né? Linear, elástico, né? Com todas as características que a gente já tinha comentado. E uma carga concentrada sobre o solo, né? Essa carga concentrada pode ser um prédio aqui, viu, pessoal? Imagina aqui que seja um prédio. Então, o que ele fez? Buzynski, ele criou essa fórmula baseada nisso aqui. Ó. Essa tensão vertical, ela tem uma relação direta aqui com a profundidade, né, como eu mostrei para vocês, e inversamente proporcional com o quadrado do raio, que ele chamou essa distância aqui, que é a aplicação da tensão arbitrária, mais o quadrado da profundidade elevado a 5/2 aqui do, do cálculo, né? Vezes a carga. No caso aqui, a carga aqui, o P, é a mesma coisa que Q. E aqui ele está falando aqui, ó, carga aplicada, né? R é a distância horizontal do ponto que ele quer aplicação, e Z é a profundidade. Professor, até agora eu não entendi nada. Eu só entendi que o Terzaghi, ele definiu aquela fórmula lá, com um acréscimo de tensão arbitrário, né, num ponto deslocado, e o Buzynski também ele fez a mesma coisa, só que criou uma fórmula diferente. Beleza. Então a gente precisa só saber para que eles usaram isso aí, né, pessoal? Vamos lá. Vamos para a parte prática, então. Vocês imaginem o seguinte. No nosso exemplo prático, o que a gente pode... Em que isso pode ser útil? Vocês imaginem que eu esteja lá num parque eólico, né, e eu tenho esse guindaste aí. Esse guindaste aí de 140 toneladas força, né? Ou 14 mil quilos aí, né? Sobre o solo, até aí tudo bem, né? Só que no estudo de sondagens e no mapa de interferências, o que a gente notou? Que estava passando um tubo aqui, ó, um tubo de 500 milímetros de concreto a essa distância e essa profundidade. Eu vou poder trabalhar com esse guindaste aqui sem causar uma ruína aqui desse tubo? E se for um tubo importante, entendeu, pessoal? Então, esse cálculo, ele serve também para esse tipo de aplicação, né? Interferências, isso aqui também poderia ser um túnel, né, no metrô, algum tipo de estrutura que passasse aqui, que necessitasse desse cálculo de acréscimo de tensão, né? E lembrando o seguinte, que além desse cálculo que é feito de acréscimo de tensão, a gente tem que somar também com o peso do solo, né? Para saber o quanto que esse material suporta, né? Só que, para que eu faça esses cálculos, pessoal, eu tenho que ter mais informações. Aqui ele quer saber o seguinte, qual é a tensão devido à carga pontual em A e B. A gente vai ter duas respostas diferentes, né? Em cima dessas duas respostas, a gente vai ter uma análise aqui para discutir com vocês. Bom, mas para que eu comece a calcular isso, seja por Terzaghi ou Buzynski, a gente tem que ter outro parâmetro aqui que é muito importante para o cálculo, pessoal. Eu tenho que saber quanto esse material resiste, né? Eu vou calcular as tensões, e aí, professor, eu calculei as tensões, mas quanto que esse material resiste? Bom, o tubo lá que eu falei para vocês, ó, era de 500 milímetros de diâmetro, né? Se eu não me engano, ele era um PS1. Ou seja, ele pode resistir até 20 kN por metro. Até 20 kN. Ou seja, pessoal, nosso cálculo, nosso acréscimo e a tensão total não pode passar disso aqui, viu? Se passar disso, quer dizer o quê? Qual é a causa aí? Se eu calcular e minha tensão passar? Esmaga. Exatamente. Vai esmagar. E é isso que a gente vai calcular aqui. Bom, primeira coisa. Eu desenhei aqui um diagramazinho, né, para facilitar, né? Vamos fazer de conta que essa seta é a carga do guindaste. E a 3,5 metros, né, tá aquela linha lá do tubo, né? A gente quer saber a tensão aqui nesse ponto aqui, ó, no ponto A, e a tensão em cima do tubo, no ponto B.
Vamos usar a Buzanesc, pessoal. Vamos usar essa relação aqui, que é uma relação direta, né? Quem seria o Z? O Z é a profundidade, o R é o deslocamento na horizontal. Então, esse aqui é o R, ó. Esse aqui é o nosso Rzinho, e aqui é o nosso Z. E aqui a carga, né, que é 14 toneladas-força. Vamos lá. Substituindo aqui na fórmula, né, como eu falei para vocês, ó, o Z é 3,5 metros elevado ao cubo. A relação 2π vezes, como eu quero aqui primeiro no ponto A, eu não tenho distância horizontal, ou seja, o meu R aqui, ó, ele parte da origem, né? Então é zero aqui. O ponto A, viu, pessoal? Então é zero. Mais a profundidade, né? 3,5 quadrado elevado sobre 5, 2/2. Bom, isso daqui vai me dar uma tensão vertical de 0,54. Muito pouco, né? Muito pouco. Se for transformar em quilonewton, se eu não me engano, isso daí vai dar... São 2 vezes... Vamos ver... Não, ele passa. Dá 54 quilonewtons. No ponto A, né? Vamos ver no ponto B. Deslocado, né? Bom, a mesma fórmula, né? Vamos usar a Buzanesc de novo. O Z, a profundidade. O R, o deslocamento horizontal. Lembrando que agora tem a distância, né? A distância que foi dada aqui para o tubo foi de 2 metros. 2 metros, né? Diferente do ponto A, que não tinha distância. E aqui a gente tem o quê? Nosso tubo, a tensão vertical nele está de 0,26, né? Toneladas força por metro quadrado. Ou seja, olha a diferença aqui do ponto A para o ponto B, né, pessoal? É o dobro, né? O dobro de diferença. Lembrando também que esse efeito aqui que a gente calculou foi só o acréscimo, né, pessoal? Em ambos os pontos aqui. Para a gente ter esse dimensionamento total, teríamos que somar também o peso do solo, né, sobre o tubo. Mas é isso mesmo, é 0,54, 0,26. Ele não vai quebrar. Bom, até aqui tranquilo, né, pessoal? O que eu fiz aqui para mostrar para vocês? Deixa eu voltar aqui. A gente calculou a tensão no ponto A, né? Deixa eu só voltar no outro slide aqui. Nós calculamos duas tensões aqui, né, pessoal? Em cima do guindaste, né, 3,5 metros, e calculamos a tensão, né, a uma distância de 2 metros. Uma deu 0,56, a outra deu 0,54 toneladas de força, o outro deu 0,26. E lembrando que a sobrecarga aqui é de 20 kN por metro. Ou seja, o nosso tubo ainda vai ficar íntegro. Pessoal, alguma dúvida? É um cálculo direto aí, né? Só para demonstrar para vocês. Boa. A gente vai entrar no terceiro método aí. Nós começamos por Terzagh, né? Carothers, né? Juntos fizeram aquela dedução. Buzanesc. Agora vamos entrar em outra relação também usando a... Só que o Newmark aqui, a preposição do Newmark, ele usou a relação do Buzanesc, né? Para calcular o índice de influência, né? O que o Newmark aqui propôs, né? Ele usou a relação, né, das próprias dimensões, no caso aqui o Newmark, esse cálculo dele só são para aplicações em fundações retangulares ou quadradas. Então ele usou um método próprio, né, chamado de índice de influência, né, que é uma relação, né, que envolve os lados, né, do retângulo, do quadrado, né, com relação à profundidade. E aqui, através de um exercício, a gente vai entender
o mecanismo aqui que foi dimensionado para esse tipo de situação, né? Nós temos aqui uma placa, né, pode ser uma fundação, né, sobre o solo, e ele quer saber qual a tensão nesse ponto aqui, pessoal. Certo? No canto aqui desse retângulo aqui. E o que ele chamou aqui? Nós temos aqui primeiro aqui um ábaco, né? Tem dois parâmetros aqui que ele chamou de M e de N, né? E no final vamos achar aqui essa influência, né? Essa influência vai ser multiplicada pela tensão, a tensão dada aqui, no caso aqui de 42 kPa. Mas vamos lá. Primeira coisa, temos que achar o M, né? Que ele tem uma relação com um dos lados da sapata, né? O B, geralmente, é o lado menor, e o Z é a profundidade. A relação N é o lado maior da fundação, né? Pela profundidade. Sim, professor, o que eu vou fazer com isso agora? Vamos com calma, né? Primeira coisa, lembrando que o B, ele sempre vai pegar o lado menor da figura, o A, o lado maior, e o Z, só para lembrar para vocês, que é a profundidade, né? Vocês estão notando aqui no ábaco, né, que tem essa mesma fórmula aqui, né, que vocês estão vendo aqui, ó. Mesma coisa, né? No final de tudo aqui, ó, qual é o nosso produto? A gente vai achar uma tensão que vai multiplicar pelo fator de influência, que vai ser esse aqui. Mas eu vou demonstrar para vocês. Bom, olhando para a figura, a gente já pode ter aí arrumar a conta aí, né? A gente tem o B é 4, né? E a profundidade é de 2,6. O N é o maior lado, né? 5 dividido pela profundidade, que é 2,6. O resultado aqui do M deu 1,5. E o resultado do N deu 1,9. Pessoal, esses resultados aqui a gente vai encontrar no ábaco aqui. Certo? De que forma? Direto mesmo. Aqui, como é uma escala logarítmica, a gente tem que tomar cuidado só com a relação, né? Aqui está variando, ó, de 0, até 0,1, né? E aqui de 0,1 até 1, de 1 a 10. 1,9. Onde é que é 1,9, pessoal? 1,9 é mais ou menos aqui, né? Ó. Certo? A gente vai traçar uma reta aqui. Opa, desculpa. 1,5, né? Do M aqui, ó. Está muito pequeno, mas vocês vão notar que tem 1,4 e 1,6. 1,5 é essa linha aqui, ó, intermediária, certo? É 1,5. 1,5 aqui, que a gente achou do M. Certo? Tá lá. 1,5 aqui. E quem seria nosso N? 1,9, né? Que é isso aqui. O que vai acontecer? A gente vai interceptar essas duas informações e ligar na linha de influência, né? No fator de influência. No caso aqui, está muito perto, né, de 0,22, né? Opa, desculpa. 0,22. Professor, mas é muito difícil a gente fazer isso num ábaco desse, né? Tem que fazer à mão, não sei como é que eu consigo enxergar, né? Como é que a gente vai fazer essa relação olhando para o ábaco? Bom, pessoal, o livro de vocês ele não dá essa opção, mas vocês têm duas opções, né? Vocês podem ver tanto o ábaco como a tabela, né? Tabela aqui para vocês, vou mostrar. Bom, a informação do N e do M a gente já tem. O N é 1,9 e o M 1,5. Se a gente for na tabela, deixa eu ver aqui, ó. A gente vai pegar o N, né? 1,9 não tem, mas por segurança, né? A gente sempre pega um número maior. E 1,5, né? A gente vai cruzar aqui, ó. Bem melhor essa tabela, viu? Muito melhor, né? Vai dar 0,223. Se a gente voltar lá para o ábaco, onde é que está dando aqui, ó? Mais ou menos isso, né? 0,223. Eu acho melhor pela tabela também. Bem mais rápido também. E lembrando que vai ter valores aqui que você não vai encontrar, tipo 1,3, 1,4. Vocês podem tanto interpolar
como usar o critério de segurança. Ah, o meu deu 1.3, então joga para 1.5. Qual é a Oi. definição desse MN? Ele só é uma relação, ele faz uma relação direta entre um dos lados, né, com a profundidade. É uma relação direta para verificar esse fator de influência com relação à profundidade. É uma relação, uma dedução, né, que eles usaram, né, descobriram aí, baseado em Buzzinski, para achar esse fator de influência. Que é esse fator de influência, ele ainda é multiplicado pela tensão, viu, Paulo? Que a gente vai entender aqui também. Tanto o M como o N, ele tem relação com um dos lados do retângulo, né, com a profundidade. Achou 0,223. A gente só achou alguns valores, né? O nosso fator de influência. E a gente está procurando exatamente isso aqui, ó, encontrar o acréscimo de tensão vertical no vértice da base de concreto com tensão de 42 kPa. Está tendo 42 kPa aqui, né? Só que ele quer exatamente esse ponto aqui, né? A fórmula que vocês vão usar vai ser essa daqui, né? A tensão, né, que foi aplicada, né, já na fundação, vezes o fator de influência, né, que é o que a gente encontrou e vai multiplicar, né? Que no caso aqui, ó, a tensão que ele deu foi de 42 kPa, o nosso fator de influência está lá, ó, 0,223. 42, né, foi dado aqui na questão, ou seja, vai dar 9,33. Pessoal, vocês imaginem o seguinte, né? Se eu tenho uma carga aqui no meio de 42, naturalmente na extremidade, em uma certa profundidade, ela vai ser diferente, né? E lembrando aquelas do bulbo de pressão, né? Quanto mais profundo, né, ele tende a se diluir, essa pressão. Isso com relação a acréscimo. Os materiais, né? Aí parecido. Isso. Uma carga distribuída ou ficção? Não, aqui, lembrando que a gente só tem o acréscimo. A gente não falou no solo, né? Ah, eu queria saber quanto que é a tensão total. No caso aqui, ó, a gente está falando só do acréscimo, certo? A tensão total, a gente teria que pegar o peso específico da camada vezes a altura, né? E se somar esse resultado aqui. Lembrando que isso aqui são os acréscimos. A gente está botando peso no solo, né? Bom, mas assim, não é uma coisa tão fácil assim, né? Essa demonstração que eu acabei de falar para vocês. Quem lê o livro, né, vai conseguir ter um entendimento muito mais rápido agora. A gente tem algumas nuances aqui. O Newmark, ele se preocupou bastante com essa condição do acréscimo de pressão para uma base retangular, pessoal, quadrada. Então, o que ele fez? Usando outro exemplo, a gente vai determinar o acréscimo de pressão de uma base, né, com pressão uniformemente distribuída. O que quer dizer com isso? Ela é representada por uma carga distribuída sobre toda essa superfície. Que se eu quiser somar, eu tenho uma carga pontual, né? Se eu quiser transformá-la numa carga única pontual, eu transformo. Mas ele quer dizer assim, que existe uma distribuição de carga homogênea sobre essa base aí, de 62 kPa. Só que, para complicar a vida da gente, ele quer que a gente calcule essas tensões a 7 metros de profundidade. Vamos dizer que nos pontos A, B, C e D tem interferências em que eu preciso saber desses acréscimos, né? O A não está aparecendo, mas eu vou mostrar. Então, existe uma forma de calcular usando o Newmark, certo? Eu expliquei um ponto, né, da forma mais simples, para vocês entenderem aqui da forma mais complexa agora. Deixa eu ver se aqui é o melhor caminho. Não, deixa eu ir para o Excel aqui. Deixa eu só ver se o Excel está aberto. Não está. Espera aí, pessoal, só um minutinho. Deixa eu ver onde foi que eu botei.
aqui. Tá aqui. Assim eu não mostrei para vocês aqui. Eu fiz uma planilha de Excel para mostrar para vocês as três variáveis, né, que é Buzanesc, né, com relação a extensões, né, deslocadas, né, o acréscimo de tensões, a certa profundidade com deslocamento. Né. Eu deixei editável aqui para mostrar para vocês, né, como é que funciona, né. Se eu botar aqui uma carga de 50 kPa, né, deixa eu ver aqui se o resultado está funcionando aqui. 34. O que eu não está pegando por quê? Uma coisa falhou aqui. Ah, tá aqui. Isso mesmo? É. Vamos lá. Isso aqui. Só um minutinho, pessoal, para consertar aqui a fórmula. Pronto, é isso aí. Bom, isso aqui é só para mostrar para vocês, né, pessoal? Qualquer carga que eu for colocar aqui, né? Vou botar aqui 50 kPa, né? Vocês notam que no ponto A, olha a diferença de acréscimo de tensão, né? Em cima sem o deslocamento, né? Olha como o bulbo de pressão, né? Ele tem bastante influência, né? Quanto mais deslocado, né? Desse ponto, né? Menor a tensão aqui no ponto B, né? Se eu colocar aqui 200 kilonewtons, né? Vocês notam aqui nesse ponto aqui, ó, é mais de 10 vezes maior, né? Com relação ao ponto A, né? Olha a diferença que está dando. Muito gritante, né? E se eu deslocar mais aqui, o que acontece? Vai ficar bem menor ainda. Vocês notam aí? Quanto mais eu desloco para a lateral, ó, ele praticamente some, né? Ó, a tensão no ponto B. Opa, desculpa, deixa eu botar 15 aqui, ó. Ó. Ficou tão pequeno que ficou elevado a -4 aqui. 1 metro, ó. 5 metros. Vou botar aqui 7 metros, ó. Ou seja, aquela relação lá que eu mostrei para vocês, né, que o solo é isotrópico, né, ele tem uma expansão em todos os lados, né, só que ele tende a ser diluído com a profundidade, né, e com o deslocamento. Mas vamos voltar ao Newmark aqui. O que eu quero mostrar para vocês, pessoal? Ele pediu o cálculo de acréscimo de tensões nos pontos A, B, C e D, certo? Essa tabelinha aqui eu montei para facilitar os cálculos para vocês, porque é muito repetitivo. Por exemplo, vamos calcular aqui o acréscimo de tensões a 7 metros de profundidade no ponto A. Está aqui, ó. O A, pessoal, quem é o lado A do ponto A? É o menor lado, né? É 6. E quem é o maior lado? É 15. O que vai acontecer aqui? Número de áreas. Por que ele coloca o número de áreas? É porque esse ponto A, ó, o vértice dele, ó, ele está no meio. Ou seja, Oi. oi. No slide passado, tu falou que o B sempre seria o menor lado. Ah, sim, é verdade. Não, mas aqui não vai influenciar. Se eu mudar também vai dar a mesma coisa. Esqueci de dizer esse detalhe aqui. Se eu mudar no... Eu falei aquilo para facilitar o entendimento de vocês, ó. Porque se eu começar a falar que A é um e o outro, mas se inverter também dá a mesma coisa. É porque a relação é proporcional. Vai dar a mesma coisa, não tem problema não. Eu gosto de estabelecer um critério, né? Porque na literatura, todos eles estabelecem um critério. No caso aqui, ó, o B, ele botou o B aqui, deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Deixa eu só voltar o slide aqui. Voltar aqui. Eu estabeleci o critério, né? Eu chamei de menor B e o maior A.
mas pode inverter, não tem problema. Foi só uma maneira de facilitar aí a vida de vocês. Mas aqui não vai ter problema não, viu, Paulo? Pode ter certeza. Pode inverter também aí. Vou até botar aqui. Não, depois eu mudo isso aqui. Mas vamos lá, pessoal. Eu estou procurando o acréscimo de tensões no ponto A, certo? A 7 metros. Só que esse ponto A está aqui. Vocês concordam comigo que tanto essa área, como essa área aqui, como essa daqui, como essa, ela influencia no ponto A? Ou seja, o ponto A está sendo influenciado aqui, ó, por 4 áreas, certo? O ponto A está sendo influenciado por 4 áreas. E o ponto B? Ele quer atenção aonde? No vértice, né? Aqui, ó, ponto B. Ele vai ser influenciado aqui, ó, tanto por essa área, como por essa outra área. Ou seja, o ponto B, ele vai ter duas áreas de seções 15 por 12. O ponto C, também no vértice, né, tá aqui, ó. Ele é influenciado por essa área e por essa área. Mas por quê? Porque todos eles, né, acabam no vértice do ponto C. Ou seja, o ponto C, ele tem dimensões A e B de 6 por 30, né? E multiplicada a área duas vezes. E por fim, o ponto D, né, pessoal? Que está lá na ponta, né? Ele é influenciado pela área total. Ou seja, o D, o número de áreas dele é 1. Lembrando que o exercício pediu o quê? Ele quer o acréscimo de tensão em cada um ponto desse. Ele não quer que soma, ele quer saber a tensão nesse ponto, a tensão nesse ponto, a tensão nesse ponto. O número de áreas, né, a gente estabeleceu, né, por conta dos vértices, né, o ponto A ele é influenciado por 4 áreas aqui, o ponto B por 2, o ponto C por 2 áreas e o ponto D pela área total. Está aqui tudo bem discriminado. Quem é o M? O M é aquela relação, né? Deixa eu ver aqui como é que está aqui. A relação de B pela profundidade, né? Quem é o nosso B? Estabeleci 15, né? Pela profundidade, que é 7. A mesma coisa para os demais, né? Cada lado pela profundidade, que deu esse resultado aqui, né? Para A deu 2,14, para B 2,14, para C e D 4,29. E o N? O N seria o outro lado, né, pessoal? O lado A, deixa eu ver se foi isso que eu... O lado A pela profundidade, né? Que vai dar esses valores aqui, certo? Quem é o I? Vocês lembram? Lembra aí, Paulo? Fator de influência? Quem seria nesse caso aqui? Teria que olhar naquela tabela? Ou... Isso, só pode ser na tabela. Então, assim, baseado no M e no N, né, pessoal, a gente vai achar, ó, esses valores do fator de influência. Tudo aqui, ó. Você vai achar tudo pela tabela. O M e o N, né? Tanto N como M, como esse lado aqui, vocês vão achar. Então, aqui, para facilitar a vida de vocês, né, já identifiquei no ábaco ou na tabela, né? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar esse valor aqui e multiplicar pelo número de áreas. Porque como são vários fatores de influência, né? Ele se multiplica pela quantidade de áreas. Então, eu peguei aqui, ó, no caso aqui, ó, o A, né, ele tem 4 áreas, né? Então, eu vou pegar esse valor aqui e multiplicar pelo número de áreas. Que vai dar exatamente esse fator de influência aqui. 0,78, o B deu 0,47, o C deu 0,39 e o D 0,24. E quem seria agora nosso acréscimo de tensão em cada ponto desse? Bom, pessoal, a gente já tem o nosso fator de influência aqui. Eu vou fazer o quê? O que eu tenho de informação? Eu sei que esse fator de influência, né, ele foi causado em cada ponto desse, no caso aqui o ponto A, né, a 7 metros de profundidade, com uma carga, né, de 62. Ou seja, meu fator de influência, meu acréscimo de tensão é o fator de influência vezes o 62, né?
que é a carga aplicada sobre a base. Ou seja, no ponto A, no meio, deu 48,1. Aí vocês notam o seguinte, ó, no ponto B, um pouquinho mais distante, não tanto, né? Deu 29,3. No ponto C, distanciou um pouquinho, vocês notam que o valor vai diminuindo, né? Ó. Deu 24,3. E no ponto mais distante, né, mais remoto, vamos dizer assim, o ponto D, deu 14,8, né? Provando aquele fator da isotropia do solo, né? Quanto mais Oi, tanto distante, faz ser o ponto A como ser o B, é a mesma profundidade, sim, a profundidade é a mesma. que vai mudando é O A e o só. B. É porque a relação é a mesma, né? Tanto que na tabela, ó, tanto faz você usar esse lado aqui, ele bota aqui, ó, N ou M, tanto um lado como o outro. Então não tem problema se você usar o A ou o B. Porque eles têm relações o lado pela profundidade, que a profundidade seria a mesma, né? Não, eu falo da área, Rui. O que tem a área? A área A, a área B que você está falando, a relação, tanto faz, tudo é a mesma profundidade. Sim, todos eles é a mesma profundidade. Ele solicitou essa influência, né, a 7 metros de profundidade para todos, né? Com uma carga aplicada de 62 kPa sobre essa base. E a gente achou esses acréscimos de tensões em cada ponto desse, né? E a gente provou, né, pelos conceitos de isotropia, pelo bulbo de pressão, né, que cada carga dessa, né, quanto mais próximo do centro, né, maior é a tensão, né? Quanto mais distante, né, menor é a tendência do acréscimo, né? Vou voltar aqui, onde é que eu estava? Acho que era aqui. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Bom. Tabela, né? Vimos que o fator de influência, né, ele é multiplicado pela tensão inicial, né, que foi dada, né, sobre a base. Aqui, nós vimos no Excel, né, no caso aqui, o ponto A, né, ele tem influência sobre 4 áreas, né, que eu mostrei para vocês. Cadê meu... Ele tem influência sobre 4 áreas, né, porque o vértice, né, se encontra aqui no canto, ou seja, essa figura é a mesma situação para essa e para essa. São 4 áreas. O ponto B, né, como é vértice também, ele tem influência sobre essas 2 áreas. Mostrei para vocês também. O ponto C, né, também, por ser vértice, ele tem influência tanto desse lado aqui, como do lado de lá. E o ponto D, só tudo, né? Pegou no canto ali, pegou tudo. Repetiu o que a gente fez, né? E vocês usam isso, viu, pessoal? Não pense que isso daí é só teoria, não. Isso realmente é usado. Estão cansados, pessoal? Eu disse que ia terminar mais cedo, né? Mas eu acho que eu estou demorando hoje. Pessoal, não cansado, né? Eu não tô entendendo nada. Qual é o fim de tudo isso? Mas aqui eu vou ver no AVA também, vai dar tudo certo. Mas eu expliquei a finalidade, viu? Tudo isso daqui são várias formas, né, de calcular os acréscimos de tensões sobre o solo, né? A gente falou na aula passada sobre o que esses solos, né, têm de tensões, né, com relação ao peso próprio. E agora a gente está falando, Artemis, dos carregamentos, né, sobre a superfície, né? Qualquer estrutura que você aplica carga, né, seja um prédio, né, seja uma estrada, né, ela emite uma carga no solo. E a gente tem que conhecer essas cargas para saber o suporte do solo, né? Lembrando que nossa fundação sempre vai ser o solo. Então a gente está calculando, fazendo essas várias alternativas de cálculo aí para saber o acréscimo de tensão que a gente consegue com essas aplicações de carga no solo. Oi, Oi. estou conseguindo entender, porque principalmente o que você fez no Excel aí ajudou muito. Mas eu queria tirar só uma dúvida.
tipo, essa área que você está fazendo, eu estou assimilando como se fosse, você mostrou aquela, como se fosse um túnel, né, que depois ia Isso, ter um guindaste lá e poderia corromper. isso aí. Essa profundidade, esse comprimento que a gente vê da área, eu poderia trocar como se fosse aquele, eu me esqueci o nome agora, como se fosse aquele cano, pronto. Aquele tubo. Isso, seria isso? Sim, sim. Não, aquilo ali é uma, vamos dizer assim, você chega num local, geralmente cidade, né, que tem muita interferência, né, você vai começar uma obra, começa por sondagem, aquela coisa toda, né, e na sua sondagem você detecta lá, ou pelo mapa lá de interferência, você nota que tem um bocado de coisa lá embaixo do chão. E você vai precisar construir alguma coisa muito pesada, né? Então, tudo que está embaixo ou vai ser removido, ou então você tem que ter uma ideia se o teu peso, né, não vai destruir aquela estrutura que está lá embaixo. A finalidade seria mais essa. Você tem que conhecer a capacidade de suporte do solo. Então, Show essa de... área que está calculando, digamos, é o peso do guindaste, é? Ali, o que eu mostrei para vocês? O guindaste, ele tem um peso, né, que é conhecido, e ele está aplicando uma carga no solo, o peso dele mesmo, né? O peso que ele tem no solo, né, vai causar uma tensão. Esse acréscimo de tensão, junto com o peso do solo, né, ele está influenciando ali naquele tubo, né? Ou seja, aquele tubo a gente tem que saber quanto que ele suporta, né, com esse acréscimo de tensão. A gente está dimensionando isso para não ter problema, né? Para não destruir nada que está lá embaixo. Pode ser tanto um tubo como um túnel, né? Alguma coisa do tipo. Entendi. Porque no Tá? caso a gente está calculando a carga da superfície junto com a carga digamos que era 14 do guindaste. Perfeito, perfeito. É exatamente isso, Paulo. Resumindo a história, vocês estão calculando o peso do guindaste e o peso do solo para ver se o tubo que está lá embaixo ele vai suportar essa tensão. Seria isso. Em resumo assim, de forma mais resumida, mais sucinta seria isso. Só que tem uns caras aí para complicar a vida de vocês, né? Que é esse tal de TESAG, Busnesc, o Newmark, né? E agora a fórmula de Love, né? Eu mostrei 3 opções de cálculo aqui para vocês aplicarem para realmente conferir se essas tensões, né? Conferir não, né? Calcular as tensões no solo e o acréscimo dela, né? Vamos lá, pessoal. Eu acho que essa aqui é a última fórmula, né? A fórmula de Love, né? E eu sempre vou tentar explicar para vocês de forma mais prática possível, né? Eu gosto de já explicar demonstrando através de exercício, né? E a fórmula de Love não vai ser diferente. O que eu pedi aqui? Calcular a tensão vertical. Oi, A Yasmin tá pedindo para aceitar. Yasmin, deixa eu entrar aqui. Ela nem aparece para mim. Deixa eu ver se ela entrou. Yasmin está no circuito já? Não respondeu. Não sei se é microfone. Bom, pessoal, vamos lá. Voltando àquele primeiro exemplo lá do galpão do Artemis, né, que ele construiu um galpão a 13 metros de profundidade do solo, ele está fazendo uma câmara fria e fez uma fundação específica, uma fundação circular, né? Essa fundação, Artemis, vai se apoiar no solo, certo? Só que quando ela se apoia no solo, eu tenho uma carga conhecida. Só que eu quero saber o seguinte, eu não sei se meu solo ele resiste, né, essa aplicação de carga, né, esse acréscimo de tensão. Então, o que eu estou pedindo aqui no exercício? Eu quero que calcule a tensão vertical num ponto situado a 4 metros de profundidade. Na vertical, né? Lógico, eu estou falando de profundidade no sentido vertical, que passa pelo centro de uma placa circular de fundação de 3 metros de raio. Considerar a carga uniformemente distribuída na fundação de 300 kPa. Bom, deixa eu botar mais informações aqui, né? A carga é de 300 kPa, né? Essa carga aqui, pessoal, é uma carga distribuída, né? E esse P, ele só fez converter essa carga distribuída numa carga pontual, né? Só para facilitar, né?
essa carga distribuída, ela representa uma carga pontual de 300 kPa. Isso aqui eu já deixei pronto no exercício para vocês. E o raio ele deu também, né? O raio dessa base aí é de 3 metros, né? Está aqui no exercício. Aqui uma representação, um diagrama, né? Para vocês notarem, né, do que eu estou falando, né? Essa base, né? Circular, né? E o raio, né? Que é a metade da circunferência. E aqui a carga distribuída, né? Que seria essa representação aqui no solo. Eu quero atenção a uma certa profundidade. Ele pediu 4 metros. A tensão que está sendo aplicada. Só que aqui eu vou pegar, só para facilitar a vida de vocês, eu vou pegar essa carga certinho aqui no meio para saber quanto que ela atinge com 4 metros de profundidade. A fórmula de Love, pessoal, é uma aplicação direta, né? Ela tem relação direta tanto com o raio, né, como é uma figura circular, né? Ele pediu o raio e a profundidade. Isso aqui muito direto, né? Só mostrar para vocês, né? A carga, o P é representado pela carga, né? A carga concentrada aqui, que foi de 300 kPa. A relação envolve o raio da base, né? E a profundidade. O raio aqui eu dei, que foi de 3 metros, e a profundidade de 4 metros. Ou seja, meu estado de tensões, né? 4 metros de profundidade, ele está dando 146,4 kPa. Certo? Vocês estão notando aqui, ó, que na aplicação aqui da carga, ele está com 300 kPa e a 4 metros de profundidade, essa carga ela tende a se diluir, ela tende a desaparecer, né? A 4 metros de profundidade, ela está praticamente com a metade da carga que está no início aqui. Ok? Pessoal, me perdoe aí, porque realmente o conteúdo ele não é fácil. É um conteúdo que exige aí muita prática de exercício, né? Estou devendo até uns exercícios para vocês. Eu vou ver se na aula que vem a gente começa a fazer... Tem uma parte da aula aqui que é deformações, né? Deformações verticais. Eu resolvi não colocar na aula de hoje, né? Porque eu já achei o assunto muito pesado, né? E a gente vai falar um pouco de deformações na aula que vem. E provavelmente a gente vai iniciar alguns exercícios, né? Não passei nenhum trabalho para vocês ainda, né? Estou pensando aí como é que eu vou fazer. Mas eu queria que vocês aí me falassem aí qual é a dificuldade de vocês, principalmente dessa aula de hoje aqui, que foi bem puxado, né? Alguma dúvida? Foi boa e não nos poupe em atividade. Pode colocar, cobrar mesmo. O mais possível também que você puder levar para a prática, para a área de engenharia, sem pena. Sim, prática sempre, porque eu acho que cálculo ele não fala nada se não tiver prática, né, Paulo? E Porque assim, já acaba terminando só em números, né? isso, exatamente. E assim, pessoal, não se assustem com fórmulas, né? Entendam principalmente a lógica das coisas, né? Por mais que o TESAG aí apareça na vida de vocês, o Buzneski, o Newmark, o próprio Love, né? Vocês têm que entender a lógica da aplicação dessas fórmulas. Não fiquem bitolados na fórmula em si. A fórmula em si, ela é uma dedução, né? Eu nunca coloco dedução de fórmula para vocês, mas quem quiser pesquisar, né? Querer conhecer da origem, as fórmulas, podem ir atrás aí, mas eu não acho importante agora que vocês estão chegando mais perto de uma formação, né? De uma aplicação que vai ser mais prática. E eu já tinha falado para vocês o seguinte, que na carreira de vocês profissional, vocês vão usar muito a questão de gráficos, ábacos, né? Vocês estão começando a ver aí. Então isso é normal. Mas a aula de hoje, viu, Artemis? Você falou aí que não estava entendendo muita coisa, mas para te tranquilizar, o Paulo até conseguiu resumir da melhor forma possível, né? Show de bola, show de bola. A aula de hoje ela foi só para traduzir o seguinte, né? Você tem o peso do solo e tem o peso de outras coisas, né? Que seriam as edificações, né? Então a gente tem que conhecer essas cargas, né? O quanto de carga é aplicado no solo e o quanto o solo suporta. E aqui a gente mostrou os acréscimos, né? Que seriam essas construções, né? Essas obras, né?
sobre o solo, tanto no sentido vertical da profundidade, né, como elas deslocadas, né, em um ponto qualquer. Eu falo em um ponto qualquer, mas num ponto de interesse, né, um ponto aleatório, mas como aquele exemplo do guindaste, né. Eu coloquei um tubo a uma distância horizontal de X metros, né, para vocês entenderem que esse cálculo é importante. Importante em que sentido? Vocês vão se deparar com interferência, com dificuldades, e alguém vai pedir uma decisão para vocês, vai dizer, Artemis, você construiu um galpão e você está fazendo uma fundação aí, cara, em cima de uma tubulação, uma adutora, né, que está passando aí, uma adutora que abastece a cidade toda. Rapaz, isso é seguro você fazer? Aí você vai dizer o quê? Você vai dizer, rapaz, eu acho que é. O Severino, né? Vai dizer, rapaz, eu acho que é. Eu já fiz muitas vezes, não deu errado, vai na sorte, né? E tem o engenheiro, né? O responsável vai dizer assim, não, cara, a gente vai ter que saber qual é o material, vamos fazer uma sondagem, né? Vamos ver qual é o material que está lá embaixo, se é uma adutora, vamos ver o diâmetro dessa tubulação, vamos pegar a especificação, né? Já que tem uma estrutura fazendo uma carga em cima dessa tubulação, além do solo, que já é pesado, né? Vamos ver se isso daqui não vai danificar, vamos ver se isso daqui não vai rachar a estrutura. E, lógico, usando mais conhecimento, né? Não só o solo, né? Como questão de água, né? O Paulo falou uma coisa importantíssima, né? Tem solos que eles não têm água, né? Mas pode acontecer de futuramente ter água, né? Água de chuva, ter água represada, né? A gente tem que prever essas situações. Viu, Artemis? Eu espero que com essas palavras eu tenha trazido um pouquinho de tranquilidade, né? No entendimento aí, que realmente é praticando que a gente consegue chegar lá. Com certeza, na prática vamos correr atrás aí. Eu acho que eu não sou o único, não. Ninguém tá falando, só o Paulo, eu e o Isso que me senhor. preocupa. Isso me preocupa bastante. Eu vou usar aí mais artifícios aí para vocês serem mais participativos, né? Procurar mais modos, né, professor? Sim, sim. Próxima aula eu não sei se eu consigo ter tanta participação de vocês, né? Porque o assunto realmente é pesado. Mas eu acho que com os exercícios a gente consegue ter uma interação maior. Trazer até mais exemplos práticos aqui para a aula. Eu acho que está no caminho certo. É só mesmo mais atividades e talvez algumas imagens mesmo para a gente interpretar. Sim, sim. Além da Melhorar prática, a né? interpretação, mas está no caminho certo. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa na parte física, né? Conseguir ir em algum lugar. Caso não consiga, a gente tentar fazer alguma coisa, não sei. Eu Na pensei em parte coisa física, Rui, seria como você fala? física. Não, física, visita a obra. Visitar alguma obra, né? Exatamente para vocês A gente, conhecerem na prática, né? a gente tem aqui em Fortaleza, não sei se é o caso, mas a gente tem alguns loteamentos que foi feito alguns trabalhos. Tem também ali próximo do Rio Mar, tem Sim, sim. Vamos pensar nisso daí que a Mas gente. você também não se sinta, eu sei que você está trabalhando fora, mas se precisar aqui, eu acho que contar com alguns dos alunos, eu também me disponibilizo. Se eu tiver aqui num local, buscar informação, eu vou conseguir, a gente... Não, mas eu vou estar aí, Paulo. Eu tenho 10 dias aí de baixada. Esses 10 dias a gente pode se planejar aí, dá para fazer alguma coisa. Mas assim, a próxima aula a gente vai continuar com um assunto de deformações verticais, né? E vamos entrar nos exercícios, né? Para tentar dar mais segurança para vocês com relação ao entendimento. Eu vou só encerrar aqui a gravação, pessoal, para quem quiser fazer algum comentário depois. Encerrar aqui. A gente vai conversar agora. Pronto. Bom, pessoal, era isso, né? A aula terminou um pouquinho mais cedo, porque realmente eu queria terminar mais cedo, né? Para não encher muito vocês aí. Sinto falta da participação aí de todo mundo, salvo duas pessoas aí que sempre participam, né? Mas a próxima aula, pessoal, podem perguntar, podem darem ideias também, dar exemplos aí para a gente tentar chegar o mais próximo da realidade de vocês aí. Certo? E quem tiver também estagiando aí, quem quiser trazer algum exemplo aí, gosto de falar muito de quem está estagiando, né? Porque a gente leva muito mais para prática aí, traz uma troca de experiência aí.
Oi, o William falou que não parou a gravação. Ah, sim. Deixa eu parar aqui.